Olá meu povo, tudo bem com vocês? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, o PH, e a gente está iniciando agora, com essa aula introdutória, um novo curso aqui no Se Joga Vídeo. Eu imagino que todos já sabem do edital do INSS que saiu agora, a prova na segunda quinzena de maio, porém, o Se Joga Vídeo já tem diversos cursos lá gravados. E a ideia desse novo curso agora não é pensar no INSS. O INSS já está muito bem reforçado lá nos cursos do Se Joga. A ideia aqui é pensar em novos cursos, né? Cursos que possam atrair você que está se preparando para determinados concursos e ainda não tem, pelo menos aqui dentro do site, cursos específicos para a parte de raciocínio lógico, pois esse nosso curso vai ser voltado para a área de tribunais, especificamente para um conteúdo programático da Fundação Carlos Chagas, que é a banca mais comum que trabalha com essa parte de tribunais. Ela pode trabalhar também com outras instituições, tá? Com outros órgãos que pode trabalhar, mas a ideia é o foco no tribunal, o foco num conteúdo programático bem específico que a gente vai falar daqui a pouco. Pois esse nosso curso que a gente está iniciando agora com essa aula introdutória, falando um pouco de como vai ser, é voltado especificamente para a área de tribunais, voltado especificamente para a Fundação Carlos Chagas. Olha só, vamos ver um pouquinho mais detalhado de como vai ser esse curso. Vamos lá. Bom, está aí um curso completo de raciocínio lógico, e dentro desse curso também vai envolver a parte de matemática, tá? Nós vamos falar daqui a pouco, específico para tribunais, com foco na Fundação Carlos Chagas, na FCC, envolvendo tanto a parte de teoria de questões comigo, professor Paulo Henrique e o PH. Olha só, nós vamos trabalhar com esse conteúdo programático. Esse é um conteúdo programático padrão da FCC. Nos concursos que ele trabalha com os tribunais, ele trabalha em cima desse conteúdo programático, onde nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, essa parte que está aí em vermelho é a parte voltada mais à matemática. Números inteiros e racionais, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, problemas, frações e operações com frações, números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, regra de 3, porcentagem e problemas. Ou seja, é um vasto conteúdo que nós podemos chamar de fundamentos da matemática, né? Você tem razão, tem proporção, tem grandezas proporcionais, tem regra de 3, são os fundamentos. A base da matemática vai estar aí, tá certo? E uma segunda parte, que aí está em azul, que entra com a parte de estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Meu povo, esse conteúdo em azul é o que mais deixa o pessoal preocupado. Por quê? Diferente da parte em vermelho, que a gente cita expressamente, né, razão, proporção, regra de 3, aqui ele deixa muito vago o que pode ser cobrado dentro desse assunto. Então, dentro dessa parte azul, dois tópicos específicos podem aparecer. Primeiro é o que a gente chama de questões lógicas, são questões que trabalham muito mais com o teu raciocínio. Um raciocínio sequencial, pode aparecer uma questão de sequências, uma orientação temporal, uma questão com o tempo de datas, raciocínio matemático. Então, a ideia é trabalhar com questões lógicas, questões de pura dedução, sem um embasamento teórico. E a segunda parte,
que vai envolver os conceitos de lógica, a equivalência, negação de proposição, estrutura lógica. São vários os temas que envolvem essa parte de lógica, a parte de proposição, a parte de tabela verdade. Então tudo isso está dentro desse tema, dessa listagem em azul. Bom, pensando dessa maneira, desse nosso conteúdo programático, a gente vai trabalhar de 3 formas. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar apenas com questões lógicas. Questões que vocês não precisam de uma base teórica. Nós vamos falar de sequências de associação lógica, questões com datas, verdades e mentiras, enfim, tudo que englobe questões que a base é a dedução lógica a partir das informações colocadas, nós iremos trabalhar. O segundo módulo entra aquela parte em vermelho, as questões matemáticas, os fundamentos da matemática, regra de 3, porcentagem, razão e proporção, equações, etc. E a gente fecha, né, com um terceiro módulo, um módulo que aparece bem menos, mas que nós vamos também dar um enfoque aqui no nosso curso, dos conceitos de lógica, proposição, tabela verdade, equivalência, negação, estruturas lógicas, diagramas lógicos, tudo isso sendo abordado com a parte teórica e muitos exercícios. Bom, como vai ser esse nosso curso? A duração dele é no mínimo de 12 horas, no mínimo. Tá certo? Deve passar, mas eu não quero deixar vocês muito, digamos, muito solto. A ideia é 12 horas no mínimo no nosso curso. Nós devemos passar tranquilamente e nada mais vai ser cobrado por isso. Tá? Vai ser em cima dessas mesmas 12 horas. As aulas normalmente de 30 minutos. Nós vamos estar colocando várias aulas de 30 minutos por semana. E o início desse curso será agora, ainda em janeiro de 2016, já colocando diversas aulas para você no site do Se Joga Vídeos. Bom, é isso, meu povo. Essa nossa aula introdutória é para falar um pouquinho do que vem por aí nos nossos cursos, tá? Novamente, às 12 horas a gente deve passar disso sem problema. A principal ideia desse curso, o principal objetivo desse curso é a gente cumprir o conteúdo programático. Não estou nem preocupado com relação ao tempo. Se a gente vai passar com 15, 16, 17, 18 horas, isso não vai ser problema. A ideia é que você tenha em mãos um curso completo que aborde todos os assuntos que a Fundação Carlos Chagas, que a FCC, gosta de trabalhar. Esse é o nosso objetivo. E para você começar a sentir o gostinho aqui do nosso curso, vamos dar uma olhada numa questãozinha já comentada aí da FCC, para você começar a sentir o que vem por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, aguardando vocês aqui no nosso curso completo, no Se Joga Vídeos. Eu sou o professor PH e vou deixando um beijo no papai e na mamãe para todos vocês. Tchau! Olha só, há 7 participantes de um torneio de tiro ao alvo, disparando um único tiro. Então, 7 participantes. Ele me diz que 4 deles, o André, o Francisco, o Sérgio e o José, são experientes. E 3 deles, o Eduardo, o Fernando e o Gabriel, são novatos. Sabe-se que, para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Já damos um stop in the name of love nessa primeira, porque aqui a gente já começa a fazer as nossas deduções. Ora, eu tenho 4 experientes, eu tenho 3 novatos. Então, obrigatoriamente, para que esses 7 estejam enfileirados, eu vou ter que ter experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato, experiente. Obrigatoriamente, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 novatos. Então, para que eu mantenha essa regra de antecedido, o novato antecedido e precedido de um atirador experiente, essa situação deve acontecer. Ok? Depois ele me diz, Fernando é o segundo a disparar seu tiro, enquanto Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro. Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro.
dentre as opções, não é necessariamente correto que, olha só, meu povo, é um tipo de associação lógica, mas sem montar aquela nossa tabelazinha, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do jeito que aquele a gente colocou, tem que ser assim, né? Ó, experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato, experiente. Pelas dicas que ele está nos dando, vamos tentar colocar, né, cada um na sua posição. Vamos ver se vai ter uma vaga para cada um ou se a gente vai ficar em dúvida de algum. Olha só, o Fernando é o segundo a tirar teus tiros. O Fernando é quem? O Fernando é novato, então tá certo, ó. O Fernando vai ficar aqui, o segundo a atirar, certo? Enquanto o Sérgio é o último experiente, que é o último da fila também. O Sérgio aqui, ó, o Sérgio. Pronto, primeira dica já foi. Ele diz o seguinte, que Francisco é o quê? Francisco é experiente. Dispara antes do que José, mas depois do que André. Então, o Francisco, ele dispara antes do José, mas depois do André. Vamos pensar assim, o André é o quê? O André é experiente. O Francisco é novato e o José também é novato, não é isso? O Francisco é experiente e o José é experiente. Todos os três são experientes, né? André, Francisco e José, exato. Como eu já coloquei Sérgio na última posição e eu tenho que ter essa ordem, o Francisco atirando antes do José e depois do André, só pode ter aqui, ó, 3 posições. 1, 2 e 3. É André, é Francisco, é José. A única dúvida que a gente vai ter, perdão, é com o segundo novato. Eu posso ter nessa posição o Eduardo ou o Gabriel, porque o Fernando já está naquela posição, e aqui eu posso ter o Gabriel ou o Eduardo, tá certo? Essa é a situação, a única certeza que a gente não tem é desses dois. Vamos ver agora qual a opção que não é necessariamente correta. O José, dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Sim, verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, não é a resposta, tá? Ele quer o falso. Note, o José está aqui. Então, obrigatoriamente, esses dois aqui vão estar trocando de posição. Eu posso ter Eduardo e Gabriel, como Gabriel e Eduardo, mas em ambos ele está entre o Eduardo e o Gabriel. Verdadeiro. Gabriel dispara seu tiro depois de Fernando. Também, o Fernando está na segunda posição. Quem vier depois, né? Está depois, logicamente, né? Mas o Gabriel, tanto faz o Gabriel estar nessa posição quanto nessa posição, que ele vai sempre disparar depois, portanto é verdadeiro. Sérgio dispara seu tiro depois de todos os atiradores novatos. Verdadeiro também. Naquela primeira dica que nós colocamos, né, que o novato deve disparar entre 2 experientes, só sobrou essa situação. Como ele é o último a disparar dos experientes, ele é o último realmente a disparar. Tá? O Fernando é o primeiro novato a disparar seu tiro verdadeiro, tá aqui ele. E o Eduardo dispare seu tiro antes de José. Aqui está falso. E aqui é o gabarito. Note, se o Eduardo estiver nessa posição, ele vai disparar antes. Porém, o Eduardo tem uma possibilidade de estar nessa posição. O Gabriel ficaria aqui, José dispararia antes e o Eduardo dispararia depois. Portanto, não é necessariamente correto o item E, que é o gabarito da nossa questão.